Amém? Irmãos, vamos tentar ser rápido. Abram suas Bíblias em Gálatas 4:4. Quantos estão felizes? Gálatas 4:4. A palavra de Deus diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, diga isso, plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar, no 5, os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Pelo simples fato de talvez vocês não virem, ou alguns não terem essa condição de estarem aqui na escola dominical, vocês vão ter que se acostumar com isso agora. De vez em quando eu vou fazer algumas inserções para que nós possamos aprender um pouquinho. Durante, eu acho que umas 5 quinta-feiras aqui, eu falei sobre sexualidade. E aí quando o assunto começou a ficar muito pesado, eu percebi que as pessoas não vinham na igreja. Eu falei: melhor parar, Jesus, senão daqui a pouco estou congregando sozinho aqui, porque o negócio apertou tanto que o pessoal não queria mais vir, né? Aí eu parei. Mas o que eu tenho notado nos últimos tempos? Graças a Deus, o Senhor, Ele tem se movido profeticamente com essa igreja. O Senhor, Ele tem se movido uma forma evangelística muito forte, tem levantado ministérios pastorais muito evidente, e nós queremos realmente trabalhar com tudo isso. Mas uma coisa que eu percebi dentro da igreja, nós temos muitas dúvidas verdadeiras de quem realmente nós somos. Tem muitas pessoas dentro de uma igreja evangélica que quando você fala, se você pergunta se ele leu algum livro de Santo Agostinho, você acha que a pessoa vai achar que nós não somos católicos, né? Mas quem falou que Santo Agostinho é católico? Quem disse isso para você? E nós criamos esses estigmas de pessoas tão importantes no evangelho só por tem essa ligação direta com a igreja católica, que é a igreja de Cristo também. Aí nós criamos esses estigmas e não entendemos quem essas pessoas são. E durante 3 dias eu vou falar com vocês a respeito um pouco, mas um resumo muito pequeno do que é a igreja de Jesus e da forma inteligente que Deus criou ela. Porque a grande surpresa da igreja acontece em Mateus 16:16, onde Jesus avisa para Pedro que tu és Pedro, e sob essa pedra edificarás a minha igreja. E ali é o primeiro lugar que aparece a palavra igreja. Por quê? Porque Pedro tem a maior revelação da Bíblia. Quando ele olha para Jesus, respondendo a pergunta daquilo que Jesus perguntou para eles, fala: quem as pessoas dizem que eu sou? Aí eles começaram a discorrer. Uns você diz que você é Jeremias, outros diz que você é João Batista, outros diz que você é alguns dos profetas. E aí o próprio Cristo, ele fica meio assim: poxa, mas é isso que eu represento para vocês? E aí Pedro vai e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ele responde a Pedro e fala: ei Pedro, não foi nem carne nem sangue que revelou isso para você, mas foi o próprio Pai, o Espírito revelou isso para você. E aí ele diz: e tu és pedrinha pequena, e sob essa rocha, que sou eu, Jesus, edificarás a minha igreja. Aí eu pergunto para você: você é a igreja? Realmente você é a igreja? Eu não estou perguntando se você faz parte de uma igreja, eu quero saber se você é igreja. Porque a expectativa que nós temos hoje dentro de igrejas cristãs, cara, e tudo bem, nós vamos buscar algo
que massageia o nosso ego. E eu entendo que em momentos de muitas aflições, nós precisamos escutar algo da parte de Deus. E eu necessito disso também. E aí eu vou só dar um testemunho de como Deus fala conosco. Ele fala conosco, só que o falar de Deus conosco, ele é personalizado. Quantos vieram assistir o Atitude quando nós trouxemos eles em Brotas? Quantos estavam aqui? É guitarrada, é puxado, não é? Isso eu estava falando isso para a Bela, a hora que eu cheguei. Quando Deus quer falar conosco, eu achei muito engraçado. Um depoimento da irmã Ju, que a irmã Ju tinha que orar por alguém, e aquele negócio aconteceu comigo, irmã. E ela falou, não, depois eu vou. Aí o Espírito Santo chegou e falou, agora! Ela pegou e foi. Ela entendeu que era naquela hora. E aí eu costumo dormir de fone. E aí acabou a bateria do meu fone. O meu celular ficou naquele, não sei se ficou no Reels de alguma rede social, ou naqueles shots do YouTube. Eu sei que exatamente às 3 horas da manhã, gente, às 3 horas da manhã, acabou a bateria do fone. E aí entrou o som do celular. E aí entrou o Atitude cantando, Lucas. Só que eles entraram cantando um corinho de fogo. Às 3 horas da manhã eu acordo assim: Deus forte como o Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de fé, misericórdia. E eu tentando achar o celular e procurando ele dentro do quarto, e um escuro, e a Sheila querendo saber o que estava acontecendo. Eu desliguei o celular e falei, Jesus. Eu falei, o Senhor já me chamou de muitas formas, mas eu sei que a pancada foi tão forte que eu fiquei até 5 horas da manhã lendo e orando. Não deu mais sono. Eu fiquei com medo de dormir e ele querer me chamar de novo. Então Deus fala conosco, fala. Se você prestar atenção no movimento de Deus, Ele fala conosco. E mesmo nós tratamos hoje, está começando a tratar hoje, de algo que você não compreende numa totalidade, e pergunte. Se você não entender alguma coisa, pergunte. Pergunte. Quando nós olhamos o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, falando, ei, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o Filho. O Deus que você serve é um Deus inteligente. E não é o porquê que nós vamos tentar de alguma forma ensinar algo para vocês que Deus não vai se manifestar profeticamente nesse lugar. E eu já queria dizer para você que Deus ele tem planos, e os planos deles nunca é frustrado. É nós que não entendemos a forma que Ele trabalha e a forma que Ele prepara o caminho para nós, nos propósitos dEle. Existem ações de Deus que acontecem agora, nesse tempo, na sua vida, Gonçalo, que isso vai reverberar daqui 10, 15, 20, 30 anos. É como uma pedra jogada num lago. O primeiro impacto, ele some, e aquilo continua reverberando por muito e muito tempo. Muito e muito tempo. Quando o nosso Deus, Ele pensou na plenitude dos tempos, Ele começou a montar uma estratégia e preparar um terreno para que o Filho pudesse vir. E da mesma forma é na nossa vida. Não adianta nós querermos fazer algo se não é o tempo ainda, Elisa. Não adianta.
Não adiantaria Jesus Cristo vir junto com o profeta Isaías, a terra não estava preparada para ele. Não adiantaria Cristo Jesus estar no nosso meio junto com Moisés, porque era o período de Moisés e não de Cristo. Moisés teria que avisar: ei, virá um igual a mim, a esse ouve. Era necessário que Isaías dissesse, em Isaías 42, falasse do servo sofredor, falasse de Isaías 53, ou, vamos ser mais claro, escrevesse o evangelho de Isaías, porque Isaías é um evangelho. Você nunca sabe do que Isaías está falando, a começar de Isaías 53, que ele diz: quem deu crédito à nossa pregação. Ele fala no plural. A quem se estendeu o braço do Senhor. Então você vê que o relacionamento de Isaías com esse Espírito já era algo totalmente sobrenatural para nós. Mas não era o tempo de Jesus estar fisicamente aqui, mas orientando os servos dele. E da mesma forma foi com Daniel. Existem três fatores, e talvez fique um pouco técnico para você entender agora, mas precisava de 3 fatores para que Jesus estivesse no nosso meio. O primeiro fator que nós precisávamos era de um sistema de comunicação. Por quê? Porque um tempo que nós falamos a mesma língua, nós, dentro da nossa inocência, eu digo humanidade, nós achamos que nós poderíamos construir uma torre que tocaria no céu. E aí na Torre de Babel, lá em Gênesis, o Senhor fala: desçamos e confundamos eles, e ali as línguas se dispersam, elas se misturam e as pessoas não se entendem mais. E ali era Deus dispersando. Mas agora com Cristo Jesus, para que Cristo Jesus viesse, era necessário que isso fosse revertido e as pessoas pudessem entender umas às outras, porque agora é o tempo de anunciar o Evangelho. E quando nós olhamos o que Deus vai falar para Daniel, Daniel capítulo 10 diz assim: no ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chamava Beltesazar, é o nome que Nabucodonosor deu para Daniel. Uma palavra verdadeira, uma palavra verdadeira, concernente a um grande conflito. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Quando nós olhamos para o livro de Daniel, o livro de Daniel é muito confuso para nós, e ao mesmo tempo muito claro. Ele é simplesmente, sabe aquele pós-crédito da Marvel? Você assiste o filme, aí nós aprendemos, né? Espera um pouquinho, que vai vir o pós-crédito. Aí o Senhor vem, no 3º ano de Ciro, e vai para Daniel revelar algo que aconteceria no futuro. É só no próximo episódio que isso vai acontecer, não é agora. No 14 do mesmo 10 ele diz assim: agora vim para fazer entender o que há de suceder ao teu povo nos derradeiros dias. Não era para aquele tempo, era algo futuro. Era algo futuro, pois a visão se refere aos dias distantes a Daniel. Você entende que para que Deus cumpra propósitos dele, é necessário um tempo de maturação, é necessário um tempo de preparação. Deus, ele trabalha de maneira perfeita, ele não deixa arestas, ele vai fazer sempre de uma forma que no começo talvez você não vai entender, mas com o passar do tempo você vai ver que todas as peças do quebra-cabeça estão encaixadas, é só você empurrar elas que elas se formam, e é muito simples. E assim foi o que ele fez com Daniel. No 20 ele diz assim: ainda disse: sabes
porque eu vim a ti? Agora tornarei a pelejar contra o príncipe da Pérsia, e saindo eu, eis que virá um príncipe da Grécia. Por que Daniel faz essa citação a um príncipe que viria da Grécia? Eis aí o início da plenitude dos tempos. Logo depois de Daniel estava no cativeiro ainda. Isso aqui ainda estava no reinado Pérsia, onde é o Irã hoje. Aquela região onde é o Irã, por muito tempo eles dominaram o reino de Nabucodonosor, que era o reino da Babilônia, que foi profetizado por Daniel isso. No capítulo 2 de Daniel fala: "Vê, vai se levantar um rei, que vai ter um reino mais fraco que o seu, que era um reino de prata. E agora esse reino, ele está ativo, e Daniel está vendo as palavras que Deus falou para ele se cumprir. Ei, você vai ver coisas que Deus usou a sua boca para você falar se cumprir." Profetiza. Por favor, profetiza. Não tenha medo. Daniel não teve medo. Ele viu Ciro, o grande, derrubar Nabucodonosor. E ele estava inserido dentro desse contexto agora. E agora esse mesmo Daniel começa a ter visão de um reino que viria posterior. E aí o Senhor, ele começa a preparar aquilo que nós chamamos de plenitude dos tempos. Por quê? Porque esse nome não é citado na Bíblia. Por quê? Porque tem um acontecimento que tem 400 anos antes de Cristo, que parece que Deus se silenciou. Não, ele continuava falando. Eram as pessoas que não entendiam o que estava acontecendo. E da Grécia se levanta um homem chamado Alexandre o Grande. O que o evangelho precisava naquele momento? Precisava de um meio de comunicação. E eu estou falando de comunicação. Alexandre o Grande levanta como um relâmpago. Ele consome todos os 3 grandes reis da Pérsia. Ele consome Ciro, ele consome Dário, e ele consome Xerxes, ou Assuero, se você preferir. E ele vem e derruba tudo isso. Em outro lugar, o reino, a representação que Deus dá para ele é um leopardo com 4 asas. Por quê? Pela velocidade que ele conquistava. Era um garoto jovem, era um garoto que estava com toda a sua força, e ele ia conquistando, e conquistando, e conquistando, e conquistando, ao ponto dele conquistar o mundo. Aquilo que os outros reis não se movimentaram, Alexandre sai da Grécia e vem arrastando como uma grande onda e levando tudo no peito e conquistando absolutamente tudo. E diz a lenda que quando ele chega num lugar onde ele não poderia ir mais, a neve parou ele, porque ele olhou para frente e falou: "Para onde eu vou mais? Não tem mais o que eu conquistar. Não tem mais." E Alexandre faz uma coisa extraordinária para Cristo. Ele estabelece um negócio que se chama helenismo. Qual que era a regra dele? Ele ia plantando a língua grega por onde ele passava. Agora, se você é conquistado de Alexandre, agora esse país fala grego. Agora, se você está sujeito ao Alexandre, agora você tem que falar a mesma língua que a minha. Pronto, Deus estabelece um sistema de comunicação em toda a terra conhecida. Em toda a terra conhecida. E se você for ver a forma que Deus trata isso, Ele diz que isso seria muito rápido. Muito rápido. E aí a história conta que, de uma maneira inesperada, com uma febre, mais ou menos com uns 33 anos, Alexandre morre.
O reino dele se divide em 4, porque não tinha herdeiro, não tinha pessoas que pudessem ir adiante. E por isso que quando você olha em Daniel, onde ele é representado por um leopardo com 4 asas, as 4 asas são os 4 reinos que se divide o reino de Alexandre. Agora o mundo não está mais unificado. Agora o mundo está dividido em 4 cabeças. Mas aquilo que precisava foi estabelecido, que eles precisavam falar a mesma língua. Mesmo o reino dividido, na Palestina se falava grego, se falava o hebraico, mas se falava grego. Você ia na Pérsia, se falava o persa, mas se falava grego. Você ia em qualquer lugar do mundo, você falava grego. Em qualquer lugar do mundo que você vai hoje, e eu não falo inglês, mas aonde você chegar, do speak English, a pessoa vai saber o que você está falando. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você só não pode chegar no McDonald's e falar, tem egg, que eles vão dar 10 ovos para você. Não dá. A gente tem que saber usar as línguas, né? Por isso que, graças a Deus, eu tenho um filho formado em letras. O dia que eu precisar viajar, eu levo ele. Fala, fale por mim, seja meu porta-voz, né? Eu male sei falar o português. Deus, ele estabelece meios. E agora, da mesma maneira que hoje o inglês é uma língua mundial, naquele tempo o grego era uma língua mundial. Para que se estabelecesse o Messias, outra coisa precisava acontecer. E o mesmo Daniel diz, em Daniel 9, ele diz assim: sabe e entenda, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido, ou Jesus, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas, com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. O que Deus estava falando? Israel, você não terá a mesma glória do começo, você não terá a glória de Salomão, você não será a mesma força. Esse período que eu estou programando para vocês, vocês voltam para a terra, porque é necessário vocês estarem na terra, mas vocês voltam enfraquecidos e cheios de dúvidas. Porque a glória que se levanta com Davi, ao reinado de Davi, Davi prepara um reino para o filho dele, e o filho dele assume Salomão. Salomão tem o reinado mais tranquilo que Israel já teve. Ele não guerreou com ninguém. Salomão era o cara da diplomacia. Ele casava com todo mundo. Diz a Bíblia que ele tinha 300 mulheres. Isso era uma forma de diplomacia. Fui visitar esse reino. Oh, que legal, gostei de você. Não tem uma filha aí para mim casar com ela, não? Casava. Foi de louco isso. Ou se hoje, imagina o cartão de crédito de Salomão. Uma coisa bem complicada. Mas agora esse reino, ele tinha que ser enfraquecido. Era necessário que aquilo que nós conhecemos hoje como judaísmo, isso se dividisse. Quando Jesus chega, ele encontra saduceu, ele encontra fariseu, ele encontra herodiano, ele encontra os essênio, ele encontra um monte de denominação de igreja. Vou trazendo para os dias de hoje. Ele encontra batista, assembleiano, presbiteriano, congregação cristã, católico. Ele encontra todo mundo. Tudo dividido, porque nós se chamamos irmãos, né? A gente gosta da palavra irmão, né? Mas na realidade nós estamos tudo dividido em pensamento.
E você pensa que isso aí é de hoje? Quando nós falarmos de reforma aqui, que o objetivo é chegar até a reforma protestante, que nós comemoramos agora no dia 31, você vai entender que Martinho Lutero vira para Zwingli, que eram dois caras que estavam na reforma, quando foi tratar de determinado assunto, um virou para o outro e falou para mim: viu, nesse daí nós não concordamos, nisso nós não somos irmãos. Esse negócio já vem de longe, já vem de muito longe. E na plenitude do tempo, o que Cristo precisava encontrar? Um judaísmo enfraquecido. Irmãos, vocês percebem aonde nós tropeçamos e erramos? Quando nós se dividimos. Aquele que veio para unificar tudo, ele não está contente com uma igreja dividida. João 17, 21. Para que nós sejamos um. E Jesus Cristo ora falando isso. Pai, que eles possam ser um, assim como eu sou em ti, e eles sejam em nós. E no final de tudo, para que é toda essa união que nós precisamos? Para que o mundo creia que o Pai enviou Jesus. Sabe por que Jesus ainda é uma pessoa extremamente duvidosa para muitas pessoas? Porque nós não se entendemos como crente. Ah, eu não acredito nos dons espirituais. Beleza. Beleza. As coisas têm que ser no crivo da Escritura. Ok. Nós temos que aprender a respeitar uns aos outros. Porque eu sempre disse isso. A Bíblia, ela tem 66 livros. E para de pegar esses 66 livros, fazer um cercadinho. Aí você faz um cercadinho assim, né? Cada livro você vai lá e bate uma estaca, Gonçalo. Aí você joga Deus lá no meio. Fala: se você sair daí, você não é Deus. Porque você vai contrariar a sua palavra. Aí você mata um atributo de Deus, que é a onipotência. Jamais ele vai sair do que é a palavra dele. Mas nós não conseguimos colocar limites nele. Quando ele quer fazer, ele faz. Ele simplesmente faz. E pronto. E aí o servo, o que faz? Obedece o Senhor. E nós vivemos um tempo onde os servos querem colocar regra no Senhor. Está tudo ao contrário. Está tudo errado. Ah, eu não vou naquela igreja preta lá não, porque a igreja é preta. E a outra que é amarela, e eu detesto amarelo. Jamais eu pintaria uma igreja de amarelo. Não é uma cor, gente. Na preto é ausência de cor. Que ausência de cor? Você vai numa concessionária, você compra um carro, você vai chegar lá, me dá um carro com ausência de cor. Vão mandar só a lata para você. Ah, não tem cor nenhuma esse aqui. Mesmo assim ainda tem cor de lata. E aí o problema é a tinta da parede. Aí o que Jesus Cristo fala a respeito disso? Que nós parecemos um sepulcro caiado, porque fora bonitinho, né? Todo bonitinho, bem arrumadinho, e por dentro podre. Podre. Eu escutei o Rodrigo falando aqui de maledicência. Meu, esse é o pecado do nosso tempo. Do mesmo jeito que Jesus me acordou 3 horas da manhã esses dias, hoje, né? Com uma atitude gritando na minha cabeça. Esses dias deu um berro dentro da minha cabeça. Falei: fecha a boca, bocudo. A boca é para profetizar, a boca é para pregar, não para viver na maledicência. Aí eu fechei a boca. Mas precisa ser corrigido. O duro é quando nós somos corrigidos e nós não atendemos aquilo que Deus quer. Esse é o grande problema. Sabe qual que é o grande problema da nossa geração? E talvez algo que, eu vou usar esse termo aqui, tá? Mas entenda isso, por favor. Não vai sair falando maledicência por aí, tá?
algo que assusta Deus, porque Deus não se assusta. Mas o que realmente eu vejo no meu coração assim, algo que assusta Deus, não é você chegar num ambiente que nós qualificamos que naquele ambiente não tem Deus. Te dou um exemplo. Numa casa de prostituição, por exemplo, você chega lá e fala: bom, aqui não tem Deus. Então esse aqui é um lugar que Deus não está. E aí você estabelece isso. Só que naquele lugar só existem pessoas que ainda não reconhecem a grandeza de Deus e talvez não conheçam Ele na totalidade dele, ou ouviu falar de um pseudo-Deus, Pai de Jesus Cristo, que eles gostam que, como um jargão, aprendeu dentro da casa dele, em falar: Deus te abençoe, vai com Deus, mas Deus é poderoso, mas não conhece a Deus. E aí o que eu vejo, parece que tem pessoas que acham que esse ambiente não é um ambiente adequado para Deus, sim ou não? Sendo que o ambiente que não é adequado para Deus é num ambiente igual a esse, onde nós sabemos quem Ele é, do que Ele é capaz, nós conhecemos Ele pelas Escrituras, nós estudamos, nós vimos as nossas escolas dominicais, a gente fica assim entupindo de vídeo na internet para aprender de Deus, para poder falar de Deus, e não honramos Ele como Deus. Não honra. Sabe por quê? Não estou falando que é daqui, tá? Deus que me defenda de acontecer isso daqui. Mas tem muito homem que fica sentado dentro de igreja, aqui sentado no nosso meio, dentro de igreja, com aquele estereótipo e perfil do crente perfeito. Ele ora, glorifica a Deus, fala até língua estranha. Aí quando sai da porta para fora, entra no carro dele, aí sabe aonde ele vai não levar a Deus? Na casa de prostituição, antes de ele ir para a casa dele, assumir a família dele. E aí ele vai naquele lugar que ele pensa que Deus não está, mas que é necessário ele estar lá dentro, levando o amor de Deus lá. Eu tenho essa brincadeira, né? E é só uma brincadeira, gente, que você for falar para Sheila e falar: viu, e Brotas também não tem casa de prostituição, graças a Deus, pelo menos que eu conheço. E você falar: viu, eu vi o seu esposo entrando numa casa de prostituição ali, ela só vai pôr a mão na cabeça e falar: meu Deus do céu, no domingo a igreja vai estar cheia de prostituta. Porque esse é o sentido do cristão. O cristão não foi feito para estar nesses ambientes onde nós achamos: pronto, aqui é um ambiente perfeito para Deus estar. Não, o ambiente que você tem que estar é levando esse Deus até esses lugares. O caminho que o Senhor prepara para Cristo é para um Cristo que chega num lugar dividido, totalmente dividido. O judaísmo teria que estar enfraquecido, Júnior. Eu amo aquela passagem da mulher adúltera. Eu amo, porque esses dias Deus falou de uma maneira tão extraordinária comigo, sabe? E Ele parece que Ele me transportou para aquele lugar. Porque se a mulher era adúltera, ela tinha um esposo, sim ou não? Dá para ser adúltera sem ter esposo? Não, né? Ela tinha um esposo. Se ela tinha um esposo, foi porque um dia ela amou. Sim ou não? Ou a gente casa sem amor? Chega lá, encontrei, fui comprar um pão, olhei para a cara do padeiro e falei: vou casar com você, porque você é top, você faz um pão top, e todo dia eu vou ter esse pão top de manhãzinha, quentinho em casa. É assim que a gente casa? Não. Se ela casou, foi porque um dia ela amou. Se ela amou e se casou, foi porque um dia ela sonhou com isso.
E ela sonhou com as núpcias dela. E foi exatamente assim que Deus falou comigo nessa passagem. Ele falou: para de olhar para as pedras, para de olhar para tudo esse monte de coisa, e olha o contexto do negócio, e olha o que está acontecendo aqui. E eu comecei a olhar para isso. E nós não sabemos o tipo de casamento que essa pessoa teve, que levou ela a esse ato. Porque é assim, e aí eu falo para os casados, é assim, a gente acorda de manhã e fala: eu vou trair minha esposa hoje. É assim que acontece? Toma um pouquinho mais de café, esse café me deu vontade de trair minha mulher hoje. É assim? Não, começam a acontecer fatores, coisas que vão, desgastando, relacionamentos abusivos, pessoas que querem ser dona de outros, e aí vai se desgastando. Aí sim, aí um belo dia, você sai de manhã, aí aquela atendente da padaria olha para você de uma maneira diferente, ou o padeiro, ou o cara que você imaginar, ou a pessoa que você imaginar, aí você olha no olho dele e aí surge um interesse. Por quê? Porque você está ferido, machucado, porque dentro do seu relacionamento tudo se tornou muito difícil. É esse ambiente que Jesus Cristo encontra na plenitude dos tempos. Essa mulher não trai o marido dela porque era isso que ela queria. E aí quando chegam os legalistas, o pessoal da pedra, sabe? Sempre anda com uma pedrinha no bolso. Jogam essa mulher aos pés de Jesus. E a Bíblia é muito clara nessa passagem, fala assim, ela foi pega em flagrante adultério. O que é pegar em flagrante adultério? É pegar no ato. E num caso desse, para um cara que anda com a pedrinha no bolso, um legalista, ele vai dar tempo de alguém se vestir, Lucas? Não, pegou no ato, filho. Já cata pelos cabelos e sai arrastando. Porque eu falei, já cansei de falar isso para vocês. Olhem as coisas como orientais, nós somos ocidentais e nós não entendemos como isso funciona. Lá o negócio é mais bruto, meu filho. E sai arrastando talvez essa mulher nua pelo meio da rua e joga aos pés de Jesus. E é isso que a Bíblia chama de plenitude dos tempos. E aí Jesus abaixa, chega o mais próximo que dá dela e começa a escrever algo no chão. E aí ele fala aquela famosa frase que nós detestamos escutar: quem não tem pecado, que dê a primeira pedrada. É ruim de escutar isso, né, irmão? Quando você chega cheio de Bíblia, você chega, nossa, lotado de argumentos bíblicos, profeticamente, não sei o que e não sei o que lá. Esses dias deram uma notícia para mim que um rapaz chegou para um pastor e disse assim: eu fui chamado para denunciar os pecados das igrejas. O pastor virou para ele e falou: e os seus pecados, quem vai denunciar? Que duro, né, cara? Pedras nas mãos. Isso é a plenitude dos tempos. O judaísmo dividido. Jesus precisava disso. Ele não poderia encontrar um reino fortalecido. E quando nós vamos olhando, a última coisa que necessitavam, eles precisavam de caminho para que esse evangelho andasse. Com Alexandre o Grande, a terra ganha uma nova língua. Quando você olha em Daniel 7, nós começamos a entender o que é infraestrutura do reino. Depois disso, continuei olhando e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, era Alexandre o Grande, e tinha nas suas costas 4 asas, como uma ave, eram os 4 reinos que se dividiam. E tinha também este animal, de 4 cabeças, a qual foi-lhe dado o domínio. Depois disso, já no 7, Daniel 7:7,
Eu continuei olhando, e eis as minhas visões noturnas. Eis aqui 4 animais terríveis e espantosos, e muito forte, a qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorará. E ele devora e fazia em pedaços, e pisava aos pés tudo que sobejava. Agora Daniel está falando do Império Romano, que vem e destrói tudo aquilo que Alexandre o Grande constrói. E aí um reino que ele quer conquistar de maneira inteligente, ele precisa de infraestrutura. Roma começa a construir estradas. Por isso que você escuta essa frase que diz que todos os caminhos levam a Roma. Eles começam a construir estradas. Eles chamavam o mar Mediterrâneo de Mar Nosso. Era o mar deles, era a praia deles. Por quê? Porque tudo que tinha ali em volta eles tinham conquistado. E aí se monta o maior esquema de infraestrutura que a terra já tinha visto aqueles tempos, e se completava aquilo que nós chamamos de plenitude dos tempos. Jesus Cristo, ele vem em Jerusalém, ele encontra um reino dividido, ele estabelece a boa nova, ele prega o evangelho. Ele não pediu para ninguém escrever nada. E aí os apóstolos começam a escrever cartas. E sabe o que é mais engraçado? Eles não tinham a mínima noção do que eles estavam escrevendo. Eles só estavam escrevendo. Vou dar uma instrução para a igreja que está em Brotas. Aí começava a escrever: a igreja em Brotas, eu, apóstolo Paulo, saúdo vocês com a paz do Senhor. Eu, apóstolo Paulo, não chamado por homens, mas chamado por Deus. E aí ele faz aquele prefácio bem bonitinho assim, e depois ele começa a entrar num assunto para quê? Para falar com a igreja de Brotas. Mal ele sabia que o que ele estava escrevendo era escrituras, que serviria de orientação para mim e para você. E adivinha que língua que o apóstolo Paulo começa a escrever? Em grego. Você serve um Deus inteligente ou não? E aí o apóstolo Paulo, ele precisa sair para poder pregar o evangelho. E aí nós começamos a entender o que é a história da nossa igreja. Depois de tudo estabelecido, depois de tudo pronto, quando Jesus fala na cruz, está consumado, ele olha para trás e ele vê tudo aquilo que Daniel falou. Ele vê como se movimentou o reino da Babilônia. Ele vê como se movimentou o reino da Pérsia. Ele vê como se movimentou o reino da Grécia. Ele vê como foi a confusão armada dentro de Jerusalém. Ele vê como tudo como ele encontrou, e ele chamou isso de plenitude dos tempos. Agora está tudo consumado. A minha parte está feita. Foi isso que ele disse. Agora a parte é de vocês. E aí ele pega um homem extremamente conhecedor da palavra de Deus, que subia para o caminho de Damasco. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. E no meio do caminho ele encontra uma luz gigantesca e derruba o apóstolo Paulo, até então Saulo, matador de crente. E ele cai pelo chão. E Paulo pergunta: quem és tu, Senhor? Que Paulo já entendeu logo de cara. Sabe qual que é o nosso problema? A gente não entende. Logo de cara Paulo entendeu, falou: quem és tu, Senhor? Aí o Senhor responde para ele assim: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo fica cego. Paulo é obrigado a ir para a casa de Ananias, na rua direita, Simão. E Deus vai e fala com Ananias. E ali começava a potencializar
aquilo que nós conhecemos hoje de igreja cristã. Aí já não era mais só Pedro, aí já não era mais só Tiago, não era mais só João, não era só mais Bartolomeu, não era mais só Mateus, não era mais só os apóstolos. Agora um filho como tardio vem e ele vai usar do quê? Das ferramentas que Deus deu para ele. Por isso que em Gálatas ele consegue enxergar isso e fala: e chegado a plenitude dos tempos, onde tudo estava pronto para ele. Aí ele sai pelo mundo, aí ele sai para falar da palavra. Aí em um certo lugar uma pessoa começa a açoitar o apóstolo Paulo. Aí ele fala assim: você não sabe que eu sou romano? E o cara parou, falou: você é romano? Ele falou: sou. E o cara fala para ele: isso me custou um grande preço. Aí Paulo fala: eu tenho disso isso por direito, por nascença. Aí Deus chama um cidadão romano para quê? Para transitar livremente pelo reino que Roma montou, que falava influentemente uma língua que Alexandre o Grande plantou, que tinha sabedoria o suficiente das Escrituras, porque ele mesmo fala da seita mais rígida que tinha em Israel, a seita dos fariseus. Eu era fariseu de fariseus, conhecedor da palavra. Aí na plenitude dos tempos, ele chama um homem que usou da língua que ele mesmo estabeleceu, o nosso Senhor, que saiu para pregar no terreno que ele mesmo montou, o nosso Senhor, para falar da palavra bendita que ele mesmo nos deu, o nosso Senhor. Fique de pé.